Saudação a todos. Portanto, hoje, dia 12 de outubro, comemora-se o Dia do Professor. E feliz Dia do Professor. Para começar, aqui trago o emblema do professor. Tem lá uma estrela. Então significa que o professor é uma estrela. É uma estrela que tem que brilhar de noite, de dia, a qualquer hora tem que brilhar. Portanto, feliz Dia do Professor mais uma vez. Está de parabéns, você que é professor. Começando, dizer que ser professor é uma tarefa difícil, mas também é uma tarefa possível. Então, é por causa disso, se calhar é nesse contexto que muitos se enquadram, são professores ou foram professores ainda aposentados, mas sempre prestam alguma coisa de educar, de ensinar aos nossos filhos. Então estão de parabéns todos os professores. Feliz vosso dia. Mas neste vídeo eu gostaria de trazer uma pequena reflexão, conforme o nome do canal, Reflexão da Ciência Sem Aspas. Então eu quero fazer uma pequena reflexão, uma pequena observação daquilo que acontece com o professor, a vida do professor, o valor do professor. Esses dois pontos, o seu valor, a sua vida. Então, vamos tentar comparar, se calhar, com algumas profissões. Isso tudo para percebermos se de facto estamos a colocar o professor no nível que merece ou ainda não conseguimos fazer isso. Portanto, eu gostaria de começar assim, do valor do professor na sociedade. Olhemos o professor na sociedade. Será que cada um acha que respeita o professor? Acha que o professor está a ter a valorização que merece? Cada um toma o professor como um ser da sociedade é muito importante, necessário e prioritário. O que é que fazemos pelo professor? Ora, eu vejo o professor quando passa pela rua, pela estrada, o professor é olhado como se tivesse passado mais uma pessoa. O respeito que se dá, o valor que se dá, não sinto que seja digno aquilo que o professor é. E por causa disso, há uma tendência de se desvalorizar o professor até se mostrar ao filho de casa que é professor. E é por causa disso, talvez, que alguns encarregados não aceitam que seus filhos sejam professor, mas aceitam que sejam ensinados. Por quem? Pelo professor. Mas que esse filho ensinado não tem que ser professor. O professor, quando vai à sala de aulas, este filho aqui, por já ter sido ensinado, educado que ser professor não ajuda, o que acontece? Despreza o próprio professor. Mas o professor, no meio disso tudo, faz de tudo para ensinar aquele filho que foi dito que ser professor não ajuda. Então, a sociedade e o aluno não sinto que tomam em consideração o valor, a imagem, a dignidade que o professor deveria ter. Infelizmente, vemos os professores, porque o professor ainda está a me ensinar. Vimos várias vezes o professor a ser desvalorizado, a ser ignorado, a ser negligenciado, e o professor, onde estiver, é mais um cidadão, é mais uma pessoa. Mas existe um valor intrínseco, um valor extrínseco a este professor que deve se dar. O professor merece mais. Falo no dia do professor porque eu sei quanto é o valor, quanto é necessário valorizar o professor. Para o professor ensinar à vontade, esta sociedade, moldar a sociedade, considerar a sociedade, educar o aluno. O professor tem que sentir que é valorizado, é reconhecido.
ele sentir que eu sou importante. Quando chega o professor ou numa cerimônia, vamos lá, cerimônias, Dia dos Heróis, dia de outras instituições, o professor não só ser falado quando se tratar do seu dia, mas nesses locais, nesses eventos grandíssimos, o professor devia ser lembrado, porque todos que nós estamos a dizer, eu aprendi, sou engenheiro, eu aprendi, sou deputado, eu aprendi, sou... É porque o professor aceitou. Outro assunto, ou outra parte ainda do valor do professor é quando este professor chega na escola. No seu posto de trabalho ainda é desprezado por este aluno mal educado, não são todos, mas alguns, né? Este aluno mal educado despreza o professor. O chefe está em cima do professor. O professor é aquele que no seu serviço não pode justificar a falta. O justifica a falta é na mesma. Claro, não são todos chefes, mas o que eu estou a falar, a pessoa que está a acompanhar o vídeo já está a perceber que sim, senhor, de facto há professores maltratados nas suas escolas. Professor, para ter bata é difícil, mas esse é o direito, ter bata. Há professores que não têm bata, há professores que só têm uma bata, duas batas, mas todos os dias o professor tem que aparecer aí limpo. Não é fácil. Então, os chefes, a direção dessa tal escola tem que saber respeitar o professor. O professor tem que se sentir o tal, porque é o tal mesmo. Sem o professor, todos ficamos sem saber ler, sem saber escrever, sem saber desenvolver essas capacidades que hoje nos orgulhamos por elas. Então, por favor, vamos valorizar o professor. Agora vamos pegar a vida do professor, o seu dia a dia. Quanto àquilo que são os seus rendimentos. Será que o professor é pago ajuda de custos? Será que quando o professor se desloca, por exemplo, hoje, que era dia 12, quanto dinheiro o professor foi dado? Aquele professor escolhido para ir ao monumento. Aquele professor que tinha que representar a escola. Quanto dinheiro foi pago? Mas as pessoas que orientaram a cerimônia, eles que receberam. Até o secretário distrital, se calhar, da UNP, pode não ter recebido nenhum dinheiro de ajuda de custo. Mas queremos o professor. Ora, o professor é aquele que é chamado para ouvir, mas nada se ajuda para esse professor se fazer presente. Mas muitos de nós já recebemos só para chegarmos lá. Houve um protocolo observado até. Mas o próprio dono da data não tem uma cerimônia. É triste. O professor todos os dias tem que pagar transporte. Todos os dias para ensinar filhos de qualquer pessoa que lá vai à escola. Tem que ser ensinado por esse professor. O professor não é pago ajuda de custo, não tem subsídio de risco. O professor pode agir todos os dias. Mas esse risco, infelizmente, não se olha para o professor. Ainda pelo contrário, naquele salário tem muitos subsídios que ninguém sabe explicar. Falo isto porque tenho muita comunicação com muitos professores. Conheço os professores, conheço a vida de professores. Professores, desculpa dizer, recebem mal. Alguns, se não todos. Portanto, é preciso olharmos para o professor. Desculpa, numa brincadeira só, há poucos dias falava-se muito das mordomias dos deputados. Representam o povo, de facto. Mas será que deputado representa o povo e professor que forma o povo? Quem mais devia ganhar? Repito, deputado representa o povo e o professor forma o povo. Que se o professor não formar o povo, o deputado não vai ter como se comunicar, dialogar corretamente com o povo. Quem mais devia
É uma brincadeira, né? Eu não disse nada, estou a brincar. Mas continuando, o professor, no meio de tudo isso, faz de tudo, faz um esforço para aparecer de forma decente ao serviço, para pagar seu chapa, ir ao serviço, para cuidar da sua família, cuidar dos nossos alunos, faz de tudo para fazer crescer Moçambique, diz tudo que sabe para despertar a consciência, para despertar a mente do aluno, mas recebe aquilo que nós sempre fazemos quando passa por ali, quando passa por lá, quando vem para aqui, quando vai para ali. Professor, só é importante quando nós queremos ver nossos filhos aprovados, quando queremos ver nossos filhos a estudar. Portanto, não encontro o valor do professor nos nossos corações, no meio da sociedade, das pessoas que devem. E no meio disso tudo, mais uma vez, obrigado, professor. Está de parabéns, você é um herói, você é uma estrela, ó. É uma estrela e continue assim. Não desfaleça, não deixe cair as suas forças. Você já é um vencedor. Pode não te mencionar em nenhum manual, em nenhuma estátua, em nenhum local, mas você é vencedor. Você é o herói dos heróis. Você é o mestre dos mestres. Você é o patrão dos patrões. Você é o engenheiro dos engenheiros. Você é o homem de todos os tempos. Estás de parabéns, professor. Não deixa cair essas forças. Não deixa cair esse poder. Sempre erga a cabeça e levante. Porque no dia que você vai cair, deixar cair suas forças, o mundo vai desabar. As engenharias que nós estamos a cantar aqui não vão mais existir. Os palácios dos deputados, dos que, as viaturas do primeiro nível que existem, se você